Bom, vocês ficaram sabendo, né? Reinaldo Azevedo vai sair do portal UOL. O portal contratou dois bolsonaristas grandes aí para o seu elenco, mas aparentemente eles não fazem sucesso de público, enquanto a Daniela Lima faz, né? Vamos falar sobre os bastidores da notícia, o bastidor aqui desse campo jornalístico no plantão do Meteoro. Vamos lá, e se tem bastidor, tem Pedro Zambarda aqui com a gente, né? Trazendo um pouco do que está acontecendo ali por trás das câmeras do UOL, Pedro. Olha, Lúcio, Reinaldo Azevedo anunciou a saída dele do UOL numa live aí do programa dele, Olha Aqui, né? Mas o corte não é sobre o Reinaldo Azevedo, é sobre a Daniela Lima. Eu tava conversando com amigos que eu tava temeroso, assim, sobre o que poderia acontecer com a Daniela Lima, porque o UOL é um grupo de comunicação gigantesco, é o segundo maior portal mais acessado no Brasil, tá completando 30 anos neste ano, surgiu em 96, né? E eu tava achando que eles estavam indo para uma linha, Lúcio, conservadora bolsonarista, entendeu? Estavam aumentando o elenco ali, meio que para fazer oposição ao governo Lula nesse ano eleitoral. Só que o que acontece é que, assim, o público do UOL tá rejeitando essas mudanças. E eu vou mostrar para vocês numa live que foi assistida pelos meus amigos, e eu vou mostrar como é que tava o chat. Por que a Daniela Lima tá brilhando, gente? Porque, primeiro, que ela tá fazendo bom jornalismo, e ela é provavelmente a repórter do portal mais bem informada sobre o governo Lula. Por exemplo, ela está sendo uma das poucas que está falando da importância do posicionamento do governo Lula sobre a Venezuela no momento em que o Trump está ameaçando a Groenlândia, Lúcio. Olha o que ela falou nesses shorts aqui. Está buscando trazer de novo algum tipo de protagonismo para a discussão sobre o que está acontecendo na Venezuela. Tá? A avaliação do Palácio Planalto com essa história de Groenlândia, todo mundo esqueceu que há quase 20 dias os Estados Unidos entraram com 150 helicópteros no espaço aéreo venezuelano, subtraíram o presidente de turno, o ditador Nicolás Maduro, deixaram uma presidente interina no lugar, com Donald Trump dizendo que é ele quem manda, que agora talvez ele dê algum espaço para Maria Corina Machado, que não disputou as eleições, mas era opositora de Maduro, e o Edmundo Gonzalez, que disputou as eleições pela oposição e está exilado na Espanha, reivindicando lá do outro lado do oceano a vaguinha dele ou a cadeirinha dele, ou seja, uma confusão monumental, sem que haja qualquer tipo de reação à altura das superpotências que mantinham relações comerciais profícuas com a Venezuela, como é o caso da Rússia e da China. Então, o Lula está tentando chamar atenção porque é uma ação inédita na América Latina, essa promovida pelos Estados Unidos, rompe com o que o presidente, inclusive em artigo para o The New York Times, tratou como um histórico, né, de zona de paz, e lança também uma série de dúvidas sobre o que vai ser do futuro de outros países que já foram retoricamente ameaçados por Trump, como é o caso da Colômbia e do próprio México, e que também estão na nossa alçada, na alçada do nosso hemisfério, digamos assim. Então, Lúcio, ela tá fazendo esses comentários aqui no momento em que os caras estão chamando para a redação os caras que falam, tá apoiando o ditador, que é meio que a linha da cobertura da Globo, tá, gente? A gente não tá falando do Terça Livre, a gente não tá falando da Revista Oeste, a gente não tá falando da Jovem Pan. Eu tô falando que tá bolsonarizando a imprensa. Tá bolsonarizando por quê? Porque o Trump tá exercendo, o Trump, que é alinhado aos ideais do Bolsonaro, tá exercendo uma pressão geopolítica nos veículos nacionais que nós temos. E aí eu tenho alguns amigos que acompanharam as lives recentes do UOL, Lúcio, e aí eu tô com alguns prints aqui, exclusivo do Meteoro, tá, gente? Vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Eles viram, estavam acompanhando a entrevista do Celso Amorim, e por que a Daniela tá sendo valorizada, Lúcio? Ela tá ancorando os principais programas. O programa de mercado financeiro do UOL está sendo ancorado por ela, o programa de notícias está sendo ancorado por ela. Então o Reinaldo saiu, parece que ela deu uma crescida, assim, na foto, porque o público gosta muito do jeito que ela apresenta as notícias. E aí o Zé Fux, que é um bolsonarista, aparece para comentar às vezes. E o comentário é esse aqui, tá, Lúcio? Chat ao vivo, 3 mil pessoas assistindo. Ele falando falando do Fachin e a preocupação do Fachin com o Toffoli e o papel do STF. Aí a Paty, tchau, gente, parei agora. A Kika, nem pisco o olho, Regis da Tecnatran, ixi, lá vem o velho travado bolsonarista.
fazer o que faz... fazer o quê? Faz parte da democracia, mas eu não perco meu tempo. Romário Nunes, Fux estragou o programa. Horrível, horrível. Várias carinhas de vômito. Aí outra print aqui que a gente traz para vocês. Lascou o Toffoli. É inacreditável você, José Fux, falar. Fux estragou o programa. Credo, gente. Quanto o UOL deve pro Bolsonaro? Pati Bueno, socorro Deus. Kika, fui. Não dá para ouvir o golpista. Ana Paula Neves, Dani maravilhosa, que bom ter você aqui. Eles estão opondo a Daniela Lima com os outros colunistas. Desculpa, gente, peraí. Deixa eu pegar aqui o terceiro print. Josué Ramos, revista UOL Oeste agora, PQP. Nezele Fagundes, esse comentarista lê um texto, ênfase, nada. Ana Paula Neves, demora muito esse comentário dele. Lea Castro, não tem outro comentarista menos pior do que esse José Fux? Relacionando com o ministro Luiz Fux, esse cara é muito ruim. Clique mandou pra gente, momento terra plana do leste sem filtro, ainda bem que é gravado, acaba logo. Os melhores jornalistas, aí aparece um bolsonarista aqui elogiando Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e o pessoal da Oeste. Tá rolando uma briga no público do UOL, entendeu, Lúcio? Uhum. Aí a Sônia Maria, além de ser chata, é golpista, como o UOL contrata um ser desse? Aí aparece os bolsonaristas mandando coraçãozinho pro Fux. Pati Bueno, não dá, gente, eu amo a Dani, mas partiu. O Regis mandou, repara que o UOL colocou o Fux para fazer comentário pré-gravado. Tereza Márcia, meu Deus, só escândalo, hein? Quem escreveu esse negócio, diz o Renato, para ele ler? Então, Lúcio, e é importante a gente falar disso, eu não tô aqui fazendo torcida nem pelos colegas, eu quero que todo mundo ganhe bem, trabalhe bem, mas tá rolando umas brigas aí e tá rolando uma forçação de barra para empurrar comentário conservador. E só para dar um contexto, o Zé Fux não só grava vídeo, mas ele escreve. E aí ele nos atentou o público com esse texto aqui, ó. Por que o PT e a esquerda global não falam mais de Javier Milei? Vamos entender aqui juntos. Durante a campanha eleitoral e principalmente depois da sua posse, em dezembro de 23, o PT e a esquerda internacional martelaram, em ritmo de batistaca, a narrativa de que o presidente libertário da Argentina, libertário, veja, não é de extrema-direita, hein? Javier Milei era um fascista e um representante da extrema-direita que turbinaria a pobreza e levaria o país ao caos. No auge da campanha, um grupo de 100 economistas progressistas de vários países, entre eles o francês Thomas Piketty, chamado de Picaretti, chamando de picareta, né, José Fux, por alguns dos seus críticos no Brasil, chegou a lançar um manifesto dizendo que sua eleição e a implementação das suas propostas provocaria uma devastação sem precedentes na economia argentina. Nos primeiros meses de governo, com os inevitáveis efeitos colaterais da terapia de choque, implementada por Milei para tirar o país da hiperinflação e recolocá-lo nos trilhos, a turma do Eu Não Disse desceu a ripa nele nas redes sociais. Imagens da balbúrdia sindicalista que tomou conta das ruas de Buenos Aires foram compartilhadas aos milhares pelas viúvas do peronismo e seus aliados pelo mundo afora, para propagar a narrativa de que o programa de Milei, ancorado na reforma radical do Estado, na austeridade fiscal e na liberação de preços, na abertura comercial, na privatização e na desregulamentação dos mercados, estava fazendo água. No Brasil, até um economista de plumagem tucana pontificou: ele vai naufragar. Acho que ele estava falando do André Lara Rezende, tá? Mas eis que, de repente, o PT, a esquerda do país e do exterior pararam de falar de Milei. O que aconteceu? Porque, da noite por dia, ele deixou de ser vidraça aqui e lá fora. O que levou petistas e esquerdistas de colorações variadas, sempre tão combativos e mobilizados para detonar os seus adversários por aí, muitas vezes recorrendo a fake news e a manipulação descarada de informações, a esquecer o presidente argentino. É simples. Ao contrário do que diziam os catastrofistas do seu governo, Milei vem colecionando resultados impressionantes, não apenas na economia, mas também em outras frentes, como na segurança pública, na política externa e até no complexo cenário político argentino. Ele obteve, contra todos os prognósticos, isso aqui é verdade, contra todos os prognósticos, uma vitória cachapante nas eleições legislativas de 2025, que lhe conferiu uma confortável vantagem sobre a oposição no Senado e na Câmara, para que possa implementar as medidas pendentes do seu programa de governo liberalizante. Ô Lúcio, aonde no mundo o Milei salvou a Argentina, cara?
A Argentina continua na merda. É uma visão muito enviesada da coisa. E o duro, isso aí, porque é o seguinte, o Milei é um fascista. O Milei tá recebendo comentários positivos dos seus Zé Fux, de uma colunista da Folha, que eu não vou mencionar o nome, mas que também faz propaganda aberta dele, e o duro, da revista Economist. Esse negócio vai estar ruim, e esses caras vão falar que não é com eles. Então o público do UOL tá corretíssimo. Tá corretíssimo de enquadrar esse senhor. Porque esse é o problema, Lúcio. O Bolsonaro é o fascista mais babão. Mas tem um monte de gente inteligente que tá dando vazão pra tese de extrema-direita, cara. Esse libertarianismo. O Zé Fux nada mais é do que um monarca, só que do jornalismo econômico. E puxamos o monarca no corte. É importante você trazer essa questão do jornalismo econômico, porque é a base, é a estrutura da experiência do José Fux na sua carreira, né? Não o conheço pessoalmente, mas sei da sua trajetória. Então é um cara que trabalhou na Gazeta Mercantil, é formado em economia, né? Aliás, cursou economia, não sei se chegou a formar, mas cursou economia. Acho que ele é jornalista econômico, eu não sei se ele é economista não, mas... trabalhou também na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ele mesmo, na apresentação, tem uma coluna de apresentação que ele dá no UOL. Ele se diz uma pessoa com foco ali no viés libertário, né, do livre mercado, da economia do livre mercado, da meritocracia, da liberdade de expressão. E aí tem que saber qual liberdade de expressão que ele está dizendo, né? Se é a liberdade da extrema-direita, né, que é a liberdade simplesmente para, inclusive, cometer crimes, ou se é a liberdade de expressão de fato que aparece nos temas jurídicos, né? Então a gente já vê por aí qual é a visão do José Fux como colunista, como opinador, né? Como tendo assim, a sua coluna no UOL. E aí, né, Pedro, por que a gente traz todo esse contexto, todo esse currículo do José Fux? O UOL, ele tem a Daniela Lima, eles têm esqueci o nome do outro colunista do Sakamoto? Do Sakamoto, que são duas pessoas que são diversas vezes apontados como mais voltados à esquerda ou à centro-esquerda, né? Mas isso e se isso fosse verdade, o que eu não acho que tá? Na minha opinião, eu não vejo eles como esquerda, mas se isso fosse verdade, ainda seria uma minoria na mídia hegemônica, tá? Não é como se a esquerda estivesse dominando a mídia hegemônica, muito pelo contrário. E a gente vê movimentos como o do UOL, de mandar embora, aliás, de contratar o Zé Fux, a gente vê o Jamil Chad sendo descontinuado também da mídia hegemônica, a gente vê a própria Daniela, que foi demitida da Globo News, quando ela estava numa posição muito interessante na Globo News, né? Sim. A gente vê um caminho da mídia hegemônica querendo agradar uma parte da sociedade, só que da pior maneira possível, trazendo pessoas que se colocam como uma opinião escrachada, né? E aí, quando eu digo isso, deixando muito claro o seu viés. O que de um lado é bom, porque a gente sabe exatamente as intenções dessas pessoas, mas por outro lado é péssimo, porque a gente não vê, Pedro, na mesma proporção, colunistas claramente de esquerda. Não vê, a gente não vê, né? Você não liga na Globo News e vê uma pessoa que fala assim, não, olha, eu sou de esquerda, progressista e esse é meu caminho. Diferente do que a gente vê o José Fux falando, olha, eu sou do livre mercado, eu sou aqui da meritocracia e essa é a minha posição, né? Então acho que a gente precisa sim lutar por mais espaço de progressismo, sim, na mídia hegemônica. É muito difícil, né? Porque o dinheiro manda, mas precisa sim ter mais espaço, porque senão é isso, a gente vai ter o colunista que é da Gazeta do Povo, o colunista que é da Revista Oeste, também no UOL. Né? Destilando esse tipo de opinião. E esse é o problema que uma fonte me contou quando eu cobri o Gabinete do Ódio. Ele falou, o Alan dos Santos é o jardim de infância. O duro é quando jornalistas da mídia hegemônica começarem a fazer o jornalismo de extrema-direita do Terça Livre.
E a gente está presenciando isso, Lúcio. Aí tem um portal como o UOL que chancela a Revista Oeste, que chancela os sites de extrema-direita, entendeu, gente? Esse é o tamanho da miséria. E não falem nos comentários, quer dizer, pelo menos é uma sugestão que eu dou para vocês, mas o UOL não importa, nós temos o Meteoro. Gente, o UOL é um dos maiores, o Grupo Folha é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Isso dá um estrago no público, porque você começa a normalizar a extrema-direita. É normal, o Milei tá fazendo um negócio bom lá na Argentina. Porque é isso, o cara não é um bobo alegre escrevendo sobre o Milei, gente. É um cara que sabe usar as palavras. E convence você das teses malucas. Se responsável fosse, pontuaria também, como jornalista que deveria pontuar, as questões negativas dessa política econômica do Milei. Como, por exemplo, empréstimos absurdos que não tem como pagar em longo prazo. Não tem como pagar. Então, fora os escândalos de corrupção, né? Isso ele nem toca. Fora os escândalos de corrupção. Né? Então, quando a gente fala em fazer jornalismo, é isso. Né? É apontar, não é simplesmente colocar minha vontade. Não, a gente aqui, inclusive, já criticou, já trouxe uma notícia crítica, mas deu o contraponto. Isso é o básico do jornalismo. O Lucas falou uma coisa, só correndo aqui para não deixar o corte grande, o Meteoro é um peixinho comparado, infelizmente. A gente não é um peixinho, a gente é maior do que muitos canais, mas é o nosso dever também apontar essas brigas dentro da imprensa, Lúcio. Isso deveria ser mais notícia, a gente deveria criticar mais a nossa imprensa. Perfeito. E eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.